Bom, pessoal, aí o que a gente vai ver aqui por último com vocês é a divisão de números decimais. Então a gente tem que entender que quando a gente vai fazer a divisão de números com vírgula, ou seja, números decimais, existem algumas outras regrinhas que a gente precisa seguir a fim de que esse valor seja possível, a fim de que dividir o número seja possível. Então, toda vez que a gente tiver um número decimal, e no caso aqui a gente vai aprender a divisão desse aqui primeiro, ó, eu tenho que pensar que decimal, primeira coisa, decimal é o número de casas que eu tenho depois da vírgula, tá? Então, tudo que eu vou tratar como casas decimais são todos os valores que eu tenho depois da vírgula. Reparem bem aqui, ó. Se eu for fazer a análise do número 13, eu vejo que eu tenho duas casas decimais. Por quê? Porque uma é o 0 e a outra é o 8. Se eu for fazer a análise do número 4,8, eu vejo que eu tenho somente uma casa decimal. Então, quando eu faço a divisão destes dois números, não é possível eu iniciar a operação sem fazer uma regrinha. Qual seria esta regrinha? Chama-se igualar as casas decimais. Igualar o quê? Igualar em quantidade. Então, vejam, se em 13,08 eu tenho duas casas e em 4,8 eu só tenho uma, eu preciso que os dois números tenham duas casas. Por quê? Porque o 13,8 tem duas e aqui só tem uma. Então eu igualo. Como que eu igualo? Eu coloco um zero. Vejam, eu não comecei a operação. Isso é importante frisar. Porque criar este zero não tem nada a ver com criar o zero e por vírgula. Aqui eu sequer comecei a operação, eu só estou tornando este número divisível, eu só estou tornando esta operação possível. Por que eu estou falando assim? Por quê? Porque quando eu tenho números com vírgula, eu não consigo dividir. Eu só consigo dividir números inteiros. Então, para que é que eu igualo as casas? Para poder cortar as vírgulas. Então, reparem nessa outra imagem que eu deixei aqui para vocês. Depois que eu igualei, ou seja, eu tenho uma, duas casas aqui, eu cortei as vírgulas, transformei estes números em dois números inteiros. Aí sim é possível eu fazer a divisão de números inteiros, tá bom? Então, como que eu vou começar aqui, ó? Bom, cortei as vírgulas, eu vou ter 1.308 para dividir por 480, tá? 1.308 dividido por 480, eu vou começar. 1 dá para dividir? Não, não dá. 13 dá? Não, não dá. 130 dá? Não, não dá. Então tem que ser 1.308 mesmo. 1.308 dividido por 480, eu descobri aí que dá 2. Vamos lá. 2 vezes 480 é 960. 960 para chegar em 1.308, falta 348, tá? O que eu fiz? Terminei a primeira operação. Qual é a primeira operação? Bom, eu descobri que dividindo este número por este, eu obtive 2 como resultado, 348 como resto. Preciso continuar a conta? Sim, preciso continuar a conta. Eu tenho um resto muito grande. Então vamos dar aquela analisada aqui. Eu tenho algum outro número para baixar? Não, então esquece a regra de baixar número. Eu vou então ter que criar o primeiro número da operação. Todas as vezes que eu crio o primeiro número da operação, quem é representado lá no resultado é a minha vírgula. Então, coloquei a vírgula aqui e criei o primeiro número o primeiro zero da operação, né? E eu descobri agora que eu tenho 3.480 para dividir por 480. Quantas vezes dá isso? Eu descobri que isso dá 7 vezes. 7 vezes 480 é 3.360. 3.360 menos 3.480, eu tenho um resultado aqui, um resto de 120. Vejam, obtive um resto, não obtive? Acabou a minha operação. Eu vou partir para uma nova operação. Qual é esta nova operação? Bom, eu tenho 120 para dividir por 480. Já vi que não é possível. Tem um número para baixar? Não, não tenho número para baixar. Então, eu vou criar o primeiro número, o primeiro zero desta nova operação, que foi esse zero que eu coloquei aqui para vocês.
coloquei este zero aqui para vocês e descobri, não, este zero, desculpa, a gente tá no 120, né? Coloquei este zero aqui e descobri que agora eu tenho 1.200 para dividir por 480. 480, aliás, 1.200 dividido por 480, eu descobri que dá 2 duas vezes. Por quê? 2 vezes 480 é 960, para 120, 240. Terminei mais uma operação. Esta operação me sobrou como resto 240, mas eu ainda preciso continuar dividindo, porque a professora quer 3 casas depois da vírgula. Bom, 240 dá para dividir por 480? Não, não dá. Então eu sei que todas as vezes que eu preciso criar o primeiro zero da operação, eu represento ele no resultado pela vírgula. Como já tem vírgula, eu não coloco nada, só coloco o zero aqui. Agora sim, 2.400 dividido por 480, eu sei que dá 5. 5 vezes 480 é igual a 2.400, que obtém como resultado como resto, desculpa, o zero. Vejam, a regra é aquela que a gente fez antes. O que mudou nessa aqui? Qual é a nova regra? Todas as vezes que a gente tiver números decimais, eu preciso igualar as casas, né? Vejam, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. E eu vou pedir para vocês tirarem uma foto, mas eu vou deixar isso daqui lá, nos exercícios também, tá bom? Então vocês vão responder isso nos exercícios. Eu vou deixar aqui para vocês igualarem as casas. Vejam, eu só vou dar esse exemplo para que vocês consigam entender. Esse número aqui, ó, é 10,04 dividido por 2. Reparem que aqui eu tenho, onde está piscando o cursor, um número inteiro. Ele tem vírgula? Não, mas esse aqui tem. Quando acontecer isso, eu preciso igualar as casas decimais. Como? Olha aqui do lado, ó, igualando as casas decimais. 10,04, eu tenho duas casas, esta e esta. Como eu não tenho nenhuma aqui, ó, eu crio uma vírgula e coloco duas casas, certo? Depois, eu tenho que cortar a vírgula, então vai ficar assim, ó, 1.004 dividido por 200. Quando eu corto, ó, as vírgulas, primeiro eu igualei as casas. Eu tenho 2 números depois da vírgula aqui, e agora eu tenho 2 números depois da vírgula aqui. Eu corto as vírgulas, e aí eu vou ter que fazer a divisão deste número aqui, tá? Bom, se liguem, pessoal, porque em prova eu peço exatamente assim. Eu primeiro peço para vocês fazerem, igualar as casas decimais, depois eu peço para vocês dividirem aquele número. Então, se vocês não tiverem feito adequadamente esse processo de igualar as casas decimais antes de começar a operação, certamente o resultado vai dar errado, tá bom? Pessoal, em divisão é isso que eu tenho para passar para vocês. Como eu sei que é um assunto complexo, eu vou dar outros exemplos para vocês fazerem bastante lá. E antes de terminar a nossa aula, eu vou implementar com vocês, e aí eu vou fazer aqui no caderno, a última regrinha da divisão. Não é a última, né? Mas eu vou replicar uma outra regrinha, e depois vou deixar os exemplos lá para vocês, pra gente não esquecer. Então, a primeira regrinha que nós vimos na divisão hoje é, vamos supor que eu tenha 201 para dividir por 4. Bom, eu tenho este valor, coloquem aí para vocês. 201, aqui é 201 para dividir por 4. Todas as vezes que eu tenho este valor, deixa eu abaixar aqui para ver se vocês conseguem fazer junto comigo. 201, aqui ó, 201 dividido por 4. Eu vou começar sempre tentando dividir o primeiro número aqui. Vamos lá tentar dividir o primeiro número. Deixa eu só pôr um gato aqui para ele parar de miar, para vocês não ficarem ouvindo. Então vamos lá. Vou tentar, aproximo aqui. Bom, dá pra ver aí, né? Olha lá, 201 dividido por 4. Eu vou começar tentando dividir o número 2. É possível dividir 2 por 4? Não, então eu vou dividir o 20, tá? Dividir o número 20. Na tabuada, eu sei que 5 vezes 20, 5 vezes 4 é igual a 20. Então, aqui é menos 20, dá 0. Certo? Super fácil, né? Bom, para eu continuar, eu sei que eu ainda tenho um número para baixar. Então, eu tenho que baixar este número 1 aqui.
Vejam, eu comecei já a nova operação, certo? Eu comecei a nova operação e eu já fiz uma movimentação, a primeira movimentação desta operação, que foi baixar o número 1. Eu baixei o número 1 e eu percebi que quando ele se juntou com o resto, não é possível fazer a divisão do número 1 pelo número 4. Então eu vou fazer a segunda ação desta divisão, né? Só que antes de fazer esta segunda ação da divisão, este número que baixou precisa ser representado aqui no resultado. E ele vai ser representado por quem? Pelo zero, como vocês viram eu fazendo aí. Então, ele precisa ser representado. Agora, eu vou para aquela regra que não muda. Quando eu preciso criar o primeiro zero para tornar esse número divisível, quem representa ele no resultado é a vírgula. Agora sim, ó, eu tenho 10 para dividir por 4. Dá quanto isso? 2. 2 vezes 4, 8, menos 8, sobra 2. Certo? Sobra 2. 2. Dá para dividir por 4? Não. Eu tenho algum número para baixar? Não. Então, agora, para continuar esta conta, eu preciso criar, porque já é uma nova conta, o primeiro zero. Então, eu vou criar o primeiro zero. Criando o primeiro zero, quem representa ele no resultado é a minha vírgula. Já tenho vírgula? Já, então não vou colocar nada. 20 para dividir por 4, 5. 4 vezes 5, 20, aqui dá menos 20. E eu obtive um resto zero. Vou levantar para mostrar para vocês. Então, ó, reparem, eu dei aqui só porque às vezes essa primeira regrinha aqui confunde. Então, vamos de novo, ó. Eu tenho 201 para dividir por 4, tá? Vou pegar o 2, não dá, 20. 20 dividido por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20, menos 20, sobra 0. Porém, esse é o resto. Acabou essa operação. Essa foi a primeira operação que eu fiz e eu obtive como resultado o 5, porém um resto de 0. Ah, professor, então se você obteve resto 0, por que você não para a operação? Porque ainda tem um número para baixar. Eu baixo o número e quando eu faço a análise, eu vejo que ele não é divisível, só que eu já fiz uma ação nesta operação, eu baixei um número. Para eu dar continuidade, para tornar este número divisível, eu preciso representar esta ação no meu resultado colocando um zero. Tá bom? Então, baixei o número, não foi possível dividir, coloco o zero lá. Vou continuar a conta. Como eu faço para continuar a conta? Bom, eu crio a primeira casa decimal. Quando eu crio a primeira casa decimal, quem representa ela no resultado é a vírgula. Eu vou até circular com uma caneta preta, porque este amarelo não ficou muito bom, né? Vamos ver. Vamos ver se fica melhor assim. Fica. Olha lá. Então, ó, coloquei o zero aqui, representei ele no resultado pela vírgula, posso dar continuidade. Agora eu tenho 10 para dividir por 4. Eu sei que dá 2 vezes 4 é 8. 8 menos 10 dá 2, ou seja, acabou a minha operação. Eu obtive 2 como resto. Para continuar esta conta, eu vou ter que começar uma nova operação. Qual é esta operação? 2 dividido por 4. É possível dividir 2 por 4? Não. Tem algum número para baixar? Não. Então eu volto àquela regra. Todas as vezes que eu crio o primeiro zero da operação, eu represento ele no resultado pela vírgula. Já tenho vírgula? Já. Então eu não vou colocar nada, tá bom? Vou dar continuidade. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20 é igual a 0. Acabou a conta? Agora eu sei que acabou, porque o meu resto é 0, eu não tenho nenhum outro número para baixar, tá bom? Então eu fiz questão de fazer esse daqui, tentar fazer esse daqui junto com vocês. Eu sei que é difícil muitas vezes pelo vídeo, mas eu espero que tenha ficado claro esta regra para vocês. Se eu baixar um número, porque eu ainda tenho números para serem divisíveis, né, para serem divididos, e todas as vezes que eu baixá-lo não for possível dividir e eu não tenho outro para dividir,
não tenho outro número para baixar, eu preciso colocar este número que eu baixei representado no resultado com o zero, tá bom? Esta é a primeira regrinha. Segunda regrinha, todas as vezes que eu crio o primeiro zero na operação, ele é representado pela vírgula. Se já tem vírgula lá, eu não coloco nada. Segunda regrinha, terceira, né, na verdade. Se na mesma operação eu precisar criar mais de um zero, o primeiro ele é representado pela vírgula e a partir do segundo eu já começo a representá-lo por zeros. Como? Vejam, eu tenho... Vamos supor que eu tenha que dividir 1 por 1000. Eu tenho que dividir 1 por 1000, tá? 1 é possível dividir por 1000? Não. Tem algum número para baixar? Não. Vou começar a minha operação. Então, eu vou criar o primeiro zero na minha operação. Todas as vezes que eu crio o primeiro zero, quem representa ele no resultado é a vírgula. Bom, 10 dá para dividir? Não, ainda não dá para dividir. Então, eu vou criar o meu segundo zero na mesma operação. Segundo zero, quem vai representar ele no resultado é o zero. Bom, 100 dá para dividir por 1000? Não, não dá para dividir por 1000. Então, eu tenho que criar mais um zero na mesma operação. Eu preciso também, então, colocar o zero lá. Reparem que eu tenho 3 zeros criados e eu tenho 3 representações no meu resultado. A vírgula e depois outros 2 zeros. Agora sim, ó, eu tenho 1000 para dividir por 1000. É possível? Sim. Dá quanto? 1. 1 vezes 1000, 1000, menos 1000, zero de resto. Mas, professora, você não colocou o zero antes da vírgula. Vejam, eu não coloquei nada aqui, mas para ficar fácil a leitura, eu posso colocar um zero para representar esse valor aqui. Então, ó, olhem lá. Reparem lá, tá vendo? Eu precisei utilizar mais de um zero, né? A criação de uma casa de um zero na mesma operação. Então, todas as vezes que isso for acontecendo, depois da primeira que eu coloco vírgula, eu vou colocando zeros. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar vários exercícios para vocês fazerem. Espero que vocês consigam praticar bastante, porque é só praticando que vocês vão conseguir se desenvolver bem aí na divisão. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Detalhes sobre a prova... e quantas provas a gente vai ter, surgiu uma colega de vocês com essa dúvida, eu vou deixar postado lá na plataforma, tá bom? Bons estudos!